Tá ligado? Testando. Tá ligado. Boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa casa, né? Mais uma palestra e paz. Mais uma vez agradecendo a todos pelas sacolinhas, né? Que foram todas apadrinhadas. Graças a Deus, né? E as crianças vão ficar muito felizes e os seus pais também, com certeza, né? Nós ainda continuamos com a nossa campanha da cesta básica. Pedimos doação de cesta básica, mas claro, a gente sabe que está tudo muito caro. Então, se cada um de nós puder colaborar com 1 quilo de alimento não perecível, né, 1 litro de óleo, já ajuda bastante. Porque um pouquinho de cada um, né, é muito. Não é verdade? Então, quem puder nos auxiliar, quem puder auxiliar a casa, trazendo os alimentos, é só colocar naquele carrinho ali na frente, que depois o pessoal já pega para compor as cestas básicas, né? Hoje a nossa palestrante, nossa irmã Stephanie, que vai nos passar a sua mensagem na tarde de hoje, e que possamos sempre trazer todo esse aprendizado para o nosso dia a dia, para o nosso lar, para o nosso trabalho, para a nossa comunidade, né? Então vamos fazer a nossa prece agradecendo a Jesus por estarmos mais uma vez aqui reunidos em seu nome. Pai de infinito amor e misericórdia, nos ampare, nos proteja e nos inspire na tarde de hoje. Que possamos, Mestre amado, fazer a tua vontade, não a nossa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Obrigada, Rita. Pode acender. Boa tarde a todos. Estou bem posicionada aqui para você, então eu vou ficar... então vou tentar ficar aqui bonitinha para o pessoal depois na internet. Eu não sei se ao vivo ou gravado vai poder assistir. Então, mas depois fica também, né? Então eu quero me posicionar bem para quem está aqui e para quem está na internet assistindo a gente. Para mim é uma alegria enorme voltar aqui ao Ismênia de Jesus em um trabalho nessa tarde, nessa terça-feira. A convite da nossa companheira Rita, que sempre me dá a alegria e a honra de me juntar em alguns momentos a esse grupo abençoado de trabalhadores do Ismênia de Jesus, porque cada um faz uma parte desse trabalho. E aí juntos nós vamos avançando, né? Enquanto seres encarnados e também enquanto espíritos. Então, é realmente com muita gratidão e alegria que eu me uno a vocês nessa tarde, que de forma generosa vocês me recebem. Muito obrigada. E o tema para a nossa reflexão é a respeito de compaixão. A gente ouve muito essa palavra compaixão, a gente muitas vezes reflete a respeito de compaixão. E eu penso que dentro dos ensinamentos de Cristo para nós, tem um momento... Tem vários, mas eu selecionei um específico que eu acho que a gente consegue refletir sobre compaixão, que é a parábola do bom samaritano. Eu vou usar essa parábola como pano de fundo, para que nós possamos entender o que Jesus, todas as mensagens que Jesus nos traz através desta parábola. Todo mundo aqui conhece, né? Lembra mais ou menos da parábola do bom samaritano? Né? A gente vira e mexe quando faz o evangelho no lar, porque ela está lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vira e mexe, a gente vai lá, seleciona, cai a parábola do bom samaritano. Semana seguinte, cai de novo. A gente fala, esse evangelho está quebrado. Não, é porque quando essas mensagens de Jesus se repetem para nós, é para que nós possamos observar com um olhar ainda mais atento. Então, vamos lá. A gente já conhece a parábola do bom samaritano. Na verdade, eu vou contá-la com um pouco mais de detalhe mais para frente, porque na realidade... Até para nós entendermos sobre compaixão, uma significação mais prática e mais compreensível para nós,
A gente precisa, na minha compreensão, primeiro entender em que momento Jesus conta a parábola do bom samaritano. Para quem ele conta? Por que ele conta essa parábola? Porque na realidade nela contém vários ensinamentos. Então, para a gente entender, era um período que se aproximava da comemoração da Páscoa. E era comum no Oriente, na época de Jesus, naquele período, para aquele povo, que todos os homens que pudessem se dirigissem a Jerusalém, porque eles subiam para Jerusalém para comemorar a Páscoa. Já uma breve informação importante. Quando a gente pensa assim, mas Jesus estava vivo e comemorava a Páscoa, é porque na verdade existem duas Páscoas, tá, gente? Nós estamos habituados com a nossa Páscoa, que a gente comemora principalmente no Brasil e em vários outros países, que é aquela do domingo, em que a família se reúne num almoço, em que a gente normalmente troca ovo de Páscoa, que simboliza, representa a ressurreição de Cristo. E é a nossa Páscoa, aquela que a gente celebra e que a gente está habituado. Mas na realidade existe também a chamada Páscoa judaica, em que os judeus celebravam em Jerusalém um grande acontecimento que durante muitos anos, muito tempo, eles foram escravos no deserto. Então, quando eles conseguiram a libertação, liderados por representantes de Deus, eles atribuem essa libertação sim a um momento sagrado, a um presente de Deus, a uma permissão de Deus. Então eles comemoravam a Páscoa, que na verdade se fala Peshá, acho que é essa pronúncia, que significa passagem. Então a Páscoa judaica é chamada Peshá, também chamada de Páscoa por nós, né, conhecida como Páscoa por essa palavra, e que tem, na verdade, é um rito de passagem. Então naquele período se aproximava a Páscoa, ou na verdade a comemoração do Peshá, né, da passagem, dessa libertação. Então, como eu já falei, era comum que os homens fossem a Jerusalém e todos davam um jeito de homens, gente, porque as mulheres iriam, não é que elas não eram bem-vindas, mas na época as mulheres tinham bem menos possibilidade e liberdade das suas escolhas, então elas não eram as principais, poderiam ir, não seriam impedidas, mas os homens tinham aquele rito sagrado de se dirigir a Jerusalém. Então, estava se aproximando o período de Páscoa e Jesus vira para os seus apóstolos e diz assim: eu preciso ir a Jerusalém. Tudo bem nesse primeiro momento essa informação, porque como eu acabei de explicar, era comum que todos os homens se dirigissem a Jerusalém para comemorar a Páscoa, a celebração de Páscoa. Mas o que os apóstolos realmente estranharam é que ele, com um semblante um pouco mais enigmático, diz assim: mas eu preciso passar por Samaria. Para a gente entender, ir a Jerusalém passando por Samaria era escolher o caminho mais longo, muito mais difícil e principalmente muito mais perigoso. Por quê? Porque Jesus e os apóstolos eram judeus. E os samaritanos eram inimigos absolutos de judeus. Então, ir a terras de Samaria, não só o percurso ficaria muito mais longo e muito mais difícil, como também seria perigoso. Tanto que havia registro de assassinatos de samaritanos em terras de Israel e registro de assassinatos de judeus em terras de Samaria. Então, nesse momento, os apóstolos acharam um pouco estranha essa observação. Esse meio que pedido de Jesus para ir a Jerusalém, eu preciso passar por Samaria. Mas, como eles eram discípulos desse mestre, e eles confiavam nesse mestre, falaram, então tá. Se a gente precisa ir por Samaria, vamos por Samaria. Então, liderados por João, o evangelista, eles falaram assim: mestre, a gente vai na frente, mesmo porque eles sabiam que seria uma viagem longa, uma peregrinação longa, e que existiam esses riscos, então eles falaram assim: a gente vai na frente, alguns foram na frente, para já preparar o caminho e principalmente para ver se eles conseguiam uma hospedagem, na verdade passar uma noite em alguma casa que os recebesse em Samaria. Porque, como eu falei, era um caminho muito longo e muito árido, né? Muito, muito difícil. E assim foi feito. Jesus permaneceu onde estava, porque ele tinha algumas atividades ainda a realizar, e os apóstolos seguiram na frente. Chegando em Samaria, nenhum samaritano aceitou receber esses peregrinos judeus, porque lembra, eles estavam em peregrinação para ir a Jerusalém comemorar a festa da Páscoa. E aí o que acontece? No Oriente era meio que um código moral que não deveria se negar abrigo a um peregrino.
justamente porque essas viagens eram muito comuns, ainda mais nesse período. E qual era o meio de transporte que eles tinham? Ou a cavalo ou a pé. E lembre-se que Jesus e os discípulos andavam a pé. Então, existia um código moral entre os homens do Oriente que era era uma obrigação sagrada que alguém desse guarida a um peregrino. Portanto, diante da negativa de alguns samaritanos em recebê-los, e eles falavam, a gente está vindo para já preparar um descanso para o nosso Mestre Jesus. Nessa época, o Jesus de Nazaré já era bastante conhecido, né? A sua palavra e a sua personagem já era muito difundida, inclusive em terras de Samaria. E aí existia também uma lenda urbana, digamos assim, que aquele que não aceitasse receber um peregrino seria queimado por uma labareda que viria do céu, com toda a sua família. Então existia-se essa lenda. Bom, ao serem rejeitados, os apóstolos ficaram bastante irritados, inclusive João Evangelista. Indignados, na verdade, porque eles falaram, como? Mas por que os samaritanos não aceitaram recebê-los? Justamente porque eles eram judeus em peregrinação para Jerusalém. Detalhe, essa rivalidade entre samaritanos e judeus era tão grande que eles não tinham contatos, tanto que nas terras de Samaria foi erguido um templo para que lá eles fizessem a comemoração da Páscoa, para que eles não fossem até Jerusalém para não passar o rito com os judeus. E mais, até se acreditava que Deus apareceria e deveria ser adorado em pontos específicos e em datas específicas. Então, na comemoração de Peshá, para os judeus, Deus deveria ser adorado no Monte Sião. Para os samaritanos, no monte chamado Monte Gerizim. É Gerizim que se escreve, mas que a pronúncia é Geregim. Então, vocês percebem que a rivalidade era tão grande que eles disputavam até esse tipo de coisa. Ou seja, o meu Deus é o real, o seu não é o real. O meu Deus é Deus, o seu é uma farsa. E assim era de ambos os lados. Então, para a gente entender essa rivalidade. Dito isto, João, então, com esses apóstolos, fala, vamos voltar, encontrar Jesus no meio do caminho e dizer, nem adianta ir para Samaria, porque lá nós não seremos recebidos. E assim fizeram. Encontrando Jesus no meio do caminho, João, então, comunica, mestre, ninguém em Samaria aceitou nos receber. Nós não teremos nenhuma hospedagem lá. Não conseguiremos pernoitar lá. Portanto, é melhor que a gente nem vá para lá. E aí, nesse momento, João teve uma ideia muito boa, que eu falo que essa ideia de João lembra muito a gente. Ele vira para Jesus, claro, eles haviam sido rejeitados, e aí ele fala assim, mestre, queres que eu peça ao teu pai que lance uma labareda e queime toda Samaria? É uma ideia nossa ou não é uma ideia nossa? Quando a gente se vê rejeitado, nossa, já elimina o problema. Nesse momento, Jesus vira e fala, João, o Filho do Homem não veio destruir vidas, ele veio salvar vidas. Só essa já é uma mensagem importante para a gente entender. E entenda-se aí de salvar, gente, não tornar ninguém imortal, porque todas as pessoas sempre morrerão depois que estiverem encarnadas, porque nós somos espíritos imortais e não seres humanos imortais. Então, quando ele fala salvar, ele diz no sentido de educar, de restaurar, de transformar. E esse era o objetivo de Jesus. Então, por isso de todas as passagens e de todos os ensinamentos que ele nos deixou. Dito isso, Jesus fala, tudo bem, mas seguiremos por Samaria. Aí ficou aquele mal-estar, né? Mas os apóstolos engoliram em seco e falaram, bora então para Jerusalém, passando por Samaria. E assim foi, gente. Não vou entrar no detalhe de todo, porque essa é uma viagem longa, nem daria tempo. Mas o que importa é, eles chegam a Samaria. Inclusive, toda essa passagem, no Evangelho de Lucas, é ali do final do capítulo 9 até o capítulo 25, conta essa passagem, esse processo para eles chegarem a Jerusalém. Outra informação importante. Essa seria a Páscoa da crucificação de Jesus. Se vocês continuarem, depois vocês vão ver o momento em que ele chega, o momento em que ele é aprisionado e o momento em que ele é crucificado. Toda essa é uma história longa. Por isso até que Jesus também se encontrava naquele estado de espírito mais recolhido. Ele já pressentia o que haveria de acontecer. Mesmo porque a sua missão era essa. Chegando a Jerusalém, lembrando, gente, eles não pararam. Portanto, eles estavam sedentos, famintos e exaustos. Numa viagem longa, num terreno pedregoso e inóspito, sem nenhum tipo de parada para descanso. Ao chegarem lá em Jerusalém, lembrando que também é uma serra, viu? Jerusalém é uma subida. Ainda brinco que ainda teve
aquele esforço final para chegar a Jerusalém, depois daquele percurso já todo tão cansativo. Ao chegarem em Jerusalém, então Jesus é procurado por um doutor da lei. Vamos entender o que era um doutor da lei. Doutor da lei era aquele que conhecia todas as leis de Moisés. É o chamado Pentateuco Mosaico. Os 5 livros atribuídos a Moisés, em que até aquele momento é o nosso Antigo Testamento. A gente não tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento na Bíblia? Então, até aquele momento, nós só tínhamos o Antigo Testamento. Eram 5 livros nos quais eram registrados todas as leis, ou seja, mandamentos, que o homem teria que seguir para se tornar justo e alcançar o reino dos céus. Então, um doutor da lei era alguém que conhecia todos esses 1000 anos de estudos e leis, de trás para frente, da frente para trás. E esses doutores da lei, eles também eram aqueles homens que participavam das assembleias do chamado sinédrio. O que era um sinédrio? Eram assembleias de doutores da lei e de sábios, homens que conheciam esses 5 livros, gente, também chama a Torá. Quando a gente costuma, a Torá, que os judeus falam muito da Torá, são esses 5 livros de Moisés. E esses homens, eles se reuniam nos chamados sinédrios, que eram assembleias onde eles julgavam os casos que aconteciam, tanto que Jesus foi julgado num sinédrio, né? Para depois haver a sua crucificação. E esses homens que julgavam eram justamente aqueles mais considerados mais capazes e capacitados a partir de todas as leis de Moisés que eles conheciam. Porque esses julgamentos eram feitos baseados nas leis de Moisés, baseados na relação do homem com Deus. Olha que interessante. Bom, então esse doutor da lei se aproxima de Jesus e fala assim: mestre, eu tenho uma dúvida. Só de ele chamar Jesus de mestre, ali já havia uma certa articulação. Porque no fundo, eles não consideravam o Jesus vindo de Nazaré, uma cidade pequena, que eles consideravam até com certo preconceito, mestre de nada. E ele, sendo um doutor da lei, ele era extremamente articulado e ele estava extremamente seguro de tudo que ele conhecia. O que ele estava tentando, na verdade, fazer era colocar Jesus, que estava cansado, sedento e exausto, em maus lençóis. Ou seja, desacreditar Jesus na sua chegada a Jerusalém para a comemoração da Páscoa. Então Jesus logo percebe, porque a gente sabe da grandeza desse espírito e da capacidade dele de já antever e pressentir todas, inclusive as intenções das pessoas. Então ele se dirige a Jesus e fala assim: mestre, eu tenho uma dúvida. E Jesus, com muita tranquilidade, apesar do seu estado e do estado dos seus discípulos, fala assim: pois não, se coloca à disposição. E ele fala assim: qual é o maior mandamento da lei de Deus? Para nós entendermos, por que ele faz essa pergunta? Nesses 5 livros, a princípio eram 614 leis. Que possibilitaria, o homem teria que cumprir essas 614 leis para se tornar um justo e alcançar o reino de Deus. Com o passar do tempo, depois de muitos debates, porque era humanamente impossível esse feito, então se chegou àquele chamado 10 mandamentos, que a gente tanto conhece. Lembra dos 10 mandamentos? Não matarás, não roubarás, não proferirás falso testemunho, honrarás pai e mãe. Vocês acham que os 10 a gente consegue atingir para chegar no reino de Deus? O que vocês acham? Os 10, só os 10, eles também não. Só que detalhe, eles somos nós, tá, gente? Lembrando que a gente só vem reencarnando. E olha como a gente ainda não consegue, imagina lá. Então, o que acontece? Passado muito tempo e debatido muito, inclusive em sinédrio, a respeito dessas leis, chegou-se a uma síntese. E aí esse doutor da lei, sabendo disso, perguntou para Jesus: mestre, qual é o maior mandamento da lei de Deus? Jesus, sabedor de tudo isso e percebendo a intenção dele, responde com uma pergunta. Fala assim: o que está escrito na lei? E como a lei? Porque uma coisa é o que está escrito, outra coisa é o que eu consigo entender e interpretar, principalmente praticar. Nesse momento o doutor da lei percebeu: não estou falando com uma pessoa desinformada. E aí ele responde assim para Jesus. Ele responde que são 2 textos, 2 leis principais que se sintetizam. Amarás ao Senhor seu Deus de todo o seu coração. Amarás ao Senhor seu Deus de toda a sua alma. Amarás ao Senhor seu Deus com todas as suas forças. Essa é a primeira lei. E aí ele junta, porque é a continuação. E ao seu próximo
como a ti mesmo. Está vendo como a gente sabe? Até hoje a gente sabe dessas duas leis. Jesus, porque eles conseguiram, principalmente liderados por um sábio chamado sábio Hilel, que era uma das partes do Sinédrio, um dos homens mais respeitados no Sinédrio na época, e inclusive ele era da corrente da qual pregava Jesus, apesar de Hilel ser também um doutor da lei, ele era da corrente que pregava Jesus a respeito da humanidade ser toda irmã. Então, quando o doutor da lei responde isso para Jesus, Jesus fala para ele: perfeito, faze isso e viverás. Gente, a gente consegue fazer assim, amar a Deus de todo o coração, toda a força, toda a alma e ao próximo como a nós mesmos? Esse já é um desafio. Quando Jesus fala isso, o doutor da lei já fala, opa, pera. Mas e aí, eu preciso ainda, já que inclusive a gente está com... Outra informação importante, gente. Jerusalém, nessa época, mais do que quintuplicava o número de pessoas, por conta da festa da passagem. Então, era uma cidade que já tinha um número razoável de pessoas, mas que aumentava em 5 vezes. Então, vocês imaginam, se hoje a gente pensa em influencer, vocês imaginam nessa época o que uma frase de Jesus podia significar de influenciar? Porque na época a gente não tinha internet, a gente não tinha nem televisão e telefone. Então, aquele grande número de pessoas teria uma influência muito grande sobre aquilo que Jesus dissesse ou desdissesse. E o doutor da lei sabia disso. Aquele era um momento muito sensível. Então, quando o Jesus fala para ele, perfeito, faz isso e viverás, aí ele pensa, pera, tem uma forma de eu começar aqui uma discussão infinita com Jesus e tentar desacreditá-lo. Para vocês entenderem rapidamente, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças era uma coisa que os romanos, os judeus, os egípcios até que já conseguiam entender e fazer. Por quê? Porque isso era algo que eles aprendiam na escola. Nesse tempo, as mulheres não estudavam, tá, gente? Só os homens. O que se aprendia na escola? A Torá. Então, essa primeira lei, amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, eles inclusive entoavam como cântico isso 3 vezes ao dia, de manhã, na hora do almoço e à noite. E eles entendiam da seguinte forma, amar a Deus de todo o coração significava amar com todo o seu sentimento e a sua racionalidade. Porque diferentemente do que nós acreditamos hoje, e já entendemos hoje, que a residência, a morada dos sentimentos é o coração simbolicamente falando, e da consciência e da razão é a mente, é o cérebro simbolicamente falando, para eles tudo residia no coração. Portanto, amar a Deus de todo o seu coração significava com práticas e com emoções e sentimentos que ligassem a Deus. Ou seja, era segurar as suas paixões, administrar as suas paixões e usar sempre a sua racionalidade para tomar atitudes que louvassem a Deus. Amar a Deus de toda a sua alma, diferentemente também do que nós sabemos hoje, que a gente já entende que o homem é a matéria que é animada pelo espírito, ainda tem o perispírito ali no meio, eles acreditavam que espírito e corpo era uma coisa só, e por isso eles chamavam de alma. Tanto que nós já sabemos a respeito do processo de ressurreição, de reencarnação, né? Que o espírito migra em diversas situações diferentes, com configurações diferentes, inclusive de personalidade, de tipo físico, de gênero e tudo isso. Para eles acreditavam na ressurreição, que é um pouco diferente. Tanto que eles acreditavam o quê? Que depois da morte o homem iria para o reino de Deus, para uma vida eterna. Então, se ele era justo, ele era justo. Se ele era ímpio, ele era ímpio. E estaria sempre com aquele mesmo formato, naquela mesma personalidade. Eles acreditavam no ressurgimento no reino de Deus. E que seria daquela forma para sempre. Então existia essa diferença. Então amar a Deus de todas as suas almas, segundo a compreensão deles na época, era justamente os rituais. Os rituais, todos os processos de adoração, era a parte prática. E amar a Deus com todas as suas forças, para eles significava com todos os seus bens, com o que tivesse de material mesmo. Então, com tudo aquilo que eu tivesse como plantação, ou como criação, ou qualquer bem que eu tivesse, eu deveria usar em prol do bem e de Deus. Então, essa era a compreensão deles. E até aí não existia nenhuma grande dissidência, não existia nenhuma grande discordância. Porém, lembra que eu falei que existiam 2 correntes, inclusive dentro do Sinédrio? A questão era amar ao próximo como a ti mesmo. Por quê?
Nessa corrente dos doutores da lei, acreditava-se que próximo era só aquele que fizesse parte da sua nação. Então, um romano só tinha obrigação sagrada de servir a outro romano. Um judeu só tinha obrigação sagrada de servir a outro judeu. Um samaritano a um samaritano e por aí vai. Ou seja, é de um povo diferente, já não é obrigação minha, essa é uma obrigação do teu povo, de te socorrer, de te conviver com você, de te ajudar. Então, o próximo para essa corrente de pensadores e de doutores da lei era nesse sentido. Já existia uma outra corrente que era justamente liderada por esse sábio chamado Hilel, e que era o que Jesus vinha reforçar, porque já era algo que João Batista trazia, antecedendo a chegada de Jesus, em que próximo era todo aquele que estivesse vivo no planeta Terra. Então os homens são irmãos. Tanto que, na verdade, lá na Escritura está escrito assim, Arri, que Arri significa irmão. Então seria amar ao teu irmão como a ti mesmo. E aí, tanto que muitas vezes usava-se até algumas falas e comportamentos do próprio Abraão, que era um patriarca muito respeitado, que quando ele recebia peregrinos, ele chamava esses peregrinos de irmãos. Então existiam essas duas correntes. Esse doutor da lei sabia disso. Então, quando Jesus responde para ele, faze e viverás, ele fala assim, mestre, mas eu tenho mais uma dúvida. Jesus falou, pois não. Quem é o meu próximo? Porque lembra a segunda lei que se junta à primeira? Amarás o teu próximo como a ti mesmo? Quem é o meu próximo? O que ele esperava que Jesus respondesse? Próximo é todo aquele que existe. E ali se começaria uma discussão infindável, porque ele iria citar várias passagens, inclusive da Torá, onde dizia-se que o homem era separado por nações. Jesus não respondeu. Ele começou a contar a parábola do bom samaritano. Foi nesse momento, diante dessa pergunta do doutor da lei, chegando a Jerusalém, quem é o meu próximo? Jesus começa a dizer assim, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Prestem atenção que na narrativa, o único personagem que não tem identificação é esse homem. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. No meio do caminho, ele foi atacado por dois cruéis criminosos. Ele resistiu ao ataque, então eles o espancaram, roubaram tudo o que ele tinha e deixaram ele à beira do caminho, desfalecido, nu e desfigurado. Ele tinha tomado soco no rosto, tinha saído sangue, então não dava para reconhecê-lo. Descia de Jerusalém, um pouco depois, um sacerdote. Gente, vamos prestar atenção. Descia de Jerusalém. O que estava acontecendo em Jerusalém naquele momento? A comemoração da Páscoa, que era um rito sagrado. Descia de Jerusalém um sacerdote. Ao passar e ver o homem caído, ele olhou e seguiu o seu caminho adiante. Duas informações importantes. Era entendido, era acreditado que se um sacerdote segurasse, encostasse em um cadáver, ele ficaria impuro e ele não poderia mais celebrar, né, aquelas celebrações religiosas. Quando o sacerdote olhou, esse homem está morto ou está vivo? Ele estava desacordado. Ele preferiu não ir checar. E mais, lembra que o sacerdote, que faz parte da corrente doutora da lei, tem como entendimento que quem é o seu próximo? Aquele que é do seu povo. Esse homem era... Quem era esse homem? Esse homem era um centurião, ele era um romano, ele estava nu. Não dava para saber quem era, porque o rosto estava desfigurado. E não dava para perguntar quem era, porque ele estava desacordado. Então o sacerdote segue adiante. Descia de Jerusalém um levita. O levita passa, vê o homem caído à beira da estrada, desacordado, nu e machucado, pensa e segue seu caminho adiante. O que era um levita, para a gente saber? Levitas eram considerados os zeladores dos templos. Eles eram os assessores dos sacerdotes. Então eram os levitas que eram responsáveis por cuidar de todos aqueles ritos que iam acontecer. E os levitas normalmente eram seguidores de quem? Dos sacerdotes. Portanto, o levita nada mais fez do que copiar o que alguém que está acima dele na sua compreensão fez. Porque o levita podia ter mexido no cadáver. Mas a mesma pergunta lhe passou pela cabeça. Quem é esse homem? Então, e descia de Jerusalém. De onde vinha esse levita? Daquela celebração da Páscoa, que significava o quê? Comunhão com Deus. Tá bom.
E aí Jesus continua dizendo assim: o levita seguiu seu caminho adiante, passava por ali um samaritano. Passava, ele não disse que descia. Porque vocês lembram que samaritano não ia para Jerusalém se juntar com o judeu? Portanto, o samaritano provavelmente, segundo se interpreta da narrativa de Jesus, não vinha da celebração da Páscoa. Ele apenas passava em viagem. Ao ver o homem caído, ele foi movido por uma íntima compaixão. O que é mover? Porque a gente vê que o verbo está na voz passiva. Ele foi tocado, ele foi movido. Significa que ele estava em conexão com Deus. Por isso que a gente tem que entender em que momento a gente tem que desarmar e entrar nessa frequência, nessa energia que Jesus tanto nos propõe, para que nós possamos ser canais condutores do bem. Ao ver o homem caído, o samaritano é movido por uma íntima compaixão. Ele então se aproxima desse homem, pega o vinho e o azeite que ele transportava, higieniza e cuida ali de uma espécie de um primeiro socorro daqueles ferimentos do homem. Ele enfaixa aquele homem, pega a sua túnica, o cobre, coloca sobre o seu cavalo e segue no chão, segurando o arreio, conduzindo esse homem até a cidade seguinte. Vamos só entender. Amarás ao Senhor seu Deus de todo o seu coração. O que é amar de coração mesmo? É usar o sentimento e a racionalidade. Amarás ao Senhor seu Deus de toda a sua alma. O que significa? Ação. Vocês estão percebendo o que o samaritano está fazendo? Ele já acabou de atender 2 requisitos da principal lei de Deus. Do maior mandamento de lei de Deus, que faz com que o homem entre no reino dos céus, segundo a compreensão daqueles homens. Ao chegar na cidade seguinte, ele então encontra uma estalagem, ele se hospeda nessa estalagem com esse homem, cuida dele naquela noite. No dia seguinte ele tira 2 moedas do seu saco de moedas, entrega ao dono da estalagem e diz assim: cuide dele, eu acho que isso aqui paga as despesas, na volta, se tiver que acrescentar alguma coisa, eu pago o restante. Amarás ao Senhor seu Deus com todas as suas forças. Até aí, o doutor da lei já tinha entendido tudo. Vou fazer uma pausa. Prestem atenção, os ensinamentos que estão implícitos nessa narrativa de Jesus. Quem foi o homem bom dessa história, da parábola? Foi o sacerdote? Foi o levita? Foi quem? O samaritano. Quem que João Batista tinha perguntado se queria que descesse fogo no início da viagem? Em Samaria. Vocês percebem que isso já é uma mensagem para os apóstolos. Ali, Jesus ensina 2 coisas. Primeiro, perdão da ofensa. Não é porque nós não fomos recebidos lá que a gente tem que odiar e desejar o mal, ou que é o que o Evangelho tanto nos diz. Não tem problema você ficar chateado, o problema é você querer a vingança. Então o perdão da ofensa significa você não movimentar forças e energias para se vingar de alguém. Então perdão das ofensas. Segundo ensinamento, e esse para os apóstolos, porque o doutor da lei não sabia aquilo que eles tinham vivido antes, mas eles sabiam. Não julgamento. Porque não é porque 2, 3, 4 samaritanos não aceitou recebê-los que toda a Samaria não prestasse. A gente faz muito isso. Vai até uma cidade, uma pessoa maltrata a gente volta dizendo assim: nossa, a cidade é horrorosa, só tem gente sem educação. A gente não faz assim? A gente brigou com um vizinho, passa a odiar a família dele inteira. Da primeira até a última geração. Então Jesus, para nós, já tem essas 2 mensagens: perdão da ofensa e não julgamento. Terminada a história, ele vira então para o doutor da lei. Lembra qual foi a pergunta do doutor da lei? Mestre, quem é o meu próximo? Ele responde com uma pergunta. Nessa história, quem se tornou o próximo do homem caído? Percebem que Jesus inverteu? Porque a pergunta quem é meu próximo é uma pergunta seletiva. Bom, a minha próxima é a Rita, porque eu conheço ela, minha próxima, ele me trata bem. O próximo, vocês, sei lá, se eu encontrar na rua aí com a cara me chamar, eu dou uma cumprimentada. A gente não é próximo de ninguém. A gente se torna próximo de alguém. A partir da nossa ação, da nossa vontade, do nosso esforço e da nossa compaixão por aquele próximo. Porque, gente,
É fácil eu ser a próxima quando, por exemplo, num trabalho de desobsessão, eu sou a doutrinadora. Mas e se eu for a obsidiada? Vocês percebem que Jesus tirou o foco de quem pode escolher para quem precisa ser escolhido? O homem caído escolheu o seu próximo? Ele foi escolhido por um próximo que, movido de compaixão e atendendo às 3 principais informações do maior mandamento de lei de Deus, resolveu agir. Amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Então, quando Jesus pergunta ao doutor da lei, quem se tornou o próximo do homem caído? Seria simples, o que ele deveria responder? O samaritano. Mas lembra que eles eram inimigos irretratáveis? E, gente, se tem uma coisa difícil para todos nós, é reconhecer virtude em inimigo. É ou não é? Quando a gente não gosta da pessoa de jeito nenhum. Aí uma outra pessoa chega e fala, mas fulano é tão legal. Legal é porque você não conhece a pessoa direito. Já já você vai se arrepender de ter amizade com ela. É muito difícil, é muito doído para nós reconhecer virtude em inimigo. Então o doutor da lei, entre dentes, respondeu assim: aquele que agiu de misericórdia para com ele. Jesus, nesse momento, poderia ter tripudiado sobre esse doutor da lei, mas ele, como um bom mestre, como ele mesmo disse, eu não vim destruir vidas, eu vim salvar vidas. Ou seja, ele veio educar, ele veio restaurar, ele veio transformar. Desde que a gente entenda o que ele estava nos dizendo, ele então apenas se despede e segue seu caminho para Jerusalém com seus apóstolos. Portanto, gente, o que eu gostaria de tratar, que ficasse registrado em nós, sobre compaixão, é exatamente isso. A compaixão é todas as vezes que a gente age com misericórdia. Só que para a gente agir com misericórdia, a gente tem que primeiro entrar nessa frequência da principal lei de Deus. Amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. E principalmente ao próximo como a si mesmo. Porque, para finalizar, tem uma definição muito boa, feita por Guimarães Rosa, poeta, mineiro, já falecido, que ele dizia que misericórdia, prestem atenção, só um poeta para nos definir dessa forma, a palavra misericórdia. Misericórdia é mergulhar o coração na miséria do outro. Porque a gente mergulha o pensamento o tempo inteiro na miséria do outro, principalmente dos nossos inimigos. A gente mergulha a nossa opinião, o nosso conceito, mas a gente dificilmente se deixa tocar de compaixão para mergulhar o coração na misericórdia do outro. Portanto, era isso que eu queria trazer nessa tarde para a nossa reflexão, que nós entendamos agora, todas as vezes que a gente lê lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ou nós ouvimos a respeito da parábola do bom samaritano, nós entendemos que ela não é apenas mais uma história contada por Jesus. Ela foi contada num contexto muito importante. E que, assim como provavelmente essa história e esse episódio deva ter tocado e transformado esse doutor da lei, a gente também entenda. Porque quando a gente olha para esse doutor da lei, nós percebemos que é um homem que sabe muito, de profunda sabedoria, mas de pouquíssima sensibilidade humana. A ponto de ele interpelar Jesus e seus apóstolos na entrada de Jerusalém, depois de um longo percurso, com a intenção de colocá-lo numa situação difícil. Naquele momento, aquele doutor da lei não estava nem um pouquinho tocado de compaixão e não teve a menor misericórdia com aqueles homens. E é nesse momento em que Jesus fala para nós a respeito de misericórdia e de compaixão. É isso, queridos irmãos. Muito obrigada por me ouvirem nessa tarde. Obrigada aos trabalhadores espirituais aqui do Ismênia de Jesus por me possibilitarem estar aqui como uma trabalhadora, fazendo parte com esse conjunto maravilhoso e abençoado de trabalhadores. Para mim realmente é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada por me receberem e uma boa continuação de semana para todos nós. Obrigada, gente. Muito obrigada.